Então, terceiro ano, vamos acordar. Ó o galo, ó os passarinhos cantando. Vamos, acorda, acorda, acorda. Animação, animação. Pessoal, eu vou resolver com vocês a página 39 da apostila, que eu havia pedido para vocês na aula 13. E aí eu vou corrigir agora com vocês. A questão 19 começa assim, ó. Resolva a equação x na quarta menos x na terceira. X na quarta menos x na terceira, menos 2x ao quadrado, mais 6x menos 4 é igual a zero. Essa equação, resolver essa equação sabendo que duas raízes delas são menos 2 e 1. Então, ele me dá x' menos 2, x duas linhas 1, não faz diferença. O que é importante isso aqui para mim? Na realidade, através dessas duas raízes, eu vou reduzir essa equação, que é a equação de quarto grau, para a equação de segundo grau. E aí a gente consegue fazer ou soma e produto, ou a gente aplica a básica. Então, vamos juntos? 4, 3... Opa, aqui é 2x ao quadrado, eu esqueci. 4, 3, 2, 1. Vou fazer por Ruffini. Então, o meu pivô aqui pode ser, você pode começar com menos 2, você pode começar pelo 1, não faz diferença. Começar pelo menos 2. E aí a gente coloca os coeficientes. Então, x na quarta, x na terceira, x ao quadrado, x na 1, termo independente. O termo independente sempre vai gerar o seu resto, sempre. Bom, aí agora a gente começa abaixando o primeiro valor que nós temos, que é o 1. Eu vou baixar esse valor e aí multiplica pelo pivô e soma com o próximo. Baixei 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2, eu tenho 6 positivo. 6 menos 2, eu tenho 4 positivo. 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8. Mais 2, mais 6 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, menos 4, zero. Ainda bem que zerou, porque se ele fala que menos 2 é a raiz daquela equação, obrigatoriamente ele tem que zerar. Ainda bem que zerou, senão eu não sei o que seria de nós. Bom, nesse momento, o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho então que reduzir de novo, porque era uma equação de quarto grau. Agora, eu vou ter uma equação de terceiro. Só que eu tenho mais uma raiz. Então, eu vou usar aqui mesmo para reduzir. Olha só, pessoal. Este aqui é o meu termo independente agora. Gente, quando eu reduzo, esse primeiro elemento agora já não existe mais para mim. Agora eu tenho esse aqui, é uma equação de terceiro grau. Grau 3, grau 2, grau 1, termo independente. Ok? E agora eu vou usar a raiz 1. Tá aqui, ó. Vamos comigo. Baixo o número 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 3, eu tenho menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4 dá 2 positivo. 2 vezes 1 dá 2, menos 2, 0. Ainda bem, né? Perceba, equação de grau 4, grau 3, grau 2. Então, eu teria aqui, ó, copiando só esses coeficientes, x ao quadrado menos 2x mais 2 é igual a 0. Eu copiei 1, menos 2 e 2. Dois números multiplicando, eu tenho 2 positivo, dois números somando, também 2. Poxa vida, quem que seria? Ah, não tem. Se eu não tenho, é porque ou eu vou ter número complexo, ou eu vou ter uma raiz irracional. Não existe dois números multiplicando que dê 2 e dois números somando que dá 2 também. Então, tá aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a menos 4. Então, eu já sei que as outras duas raízes serão complexas. Então, eu teria aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de menos 4 vai ser 2i. É como se fosse raiz de menos 2, só que ao invés de eu deixar menos 2, eu coloco 2i, né? Sobre 2a, meu a é 1, fica 2. X', olha agora, pessoal, esse 2 vai dividir pelo 2 e por esse aqui, são duas frações. Então, 2 dividido por 2, eu tenho 1. Mais
2 por 2 dá 1, 1i. Se eu tenho uma raiz complexa, obrigatoriamente eu vou ter a sua conjugada, né? X, duas linhas, 1 menos i. Ok? Então, quem são minhas raízes? Menos 2, 1, 1 mais i, 1 menos i. A questão 20, pessoal, entenda aqui. Sempre você vai ter que tiver uma raiz complexa, o conjugado também será a solução. Então, olha só, olha uma pergunta minha. Eu posso dizer que uma equação de grau ímpar vai ter todas as raízes complexas? Não. Por que não? Porque eu preciso de ter sempre graus pares. Porque se eu tiver uma raiz complexa, a conjugada dela vai ser solução também. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter 4 raízes complexas. Na realidade, eu teria 2 mais os seus conjugados. Se eu tivesse um x na 5, obrigatoriamente uma das raízes seria real. 4 poderia ser complexa. Não esqueça esse detalhe. Questão 20 fala assim: a raiz de multiplicidade 3 na equação x na quarta menos 2x ao cubo mais 2x menos 1 igual a 0. Obtenha o conjunto de solução dessa equação. Eu sei que eu tenho até 4 soluções. E ele fala que a raiz de multiplicidade 3 na equação é 1. Gente, ele está falando que 1 para mim é raiz 3 vezes 1, 1 e 1. A raiz de multiplicidade 3. Simples assim. Então, eu vou reduzir essa equação de grau 4, eu posso reduzir ela em grau 1. Por que grau 1? Porque eu posso colocar ele fala que a raiz é 1. A raiz é igual a 1. Só que a multiplicidade dela é 3. Então, eu sei que ela é raiz 3 vezes. Então, vamos juntos? Então, olha só. Ruffini, claro, né? Olha aqui, ó. 1 é meu pivô, que é minha raiz, né? Aí eu começo. X na 4 é 1. X na terceira, menos 2. X ao quadrado eu não tenho, então é 0. Se você pula isso aqui, eu vou tudo. X na 1 é 2 e o termo independente é menos 1. Você já sabe o que é o resto. Pessoal, abaixo 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 2, 1 positivo. 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. Bom, aqui eu estava com uma equação grau 4. Tem uma de grau 3 que eu ainda não consigo resolver. Vou de novo reduzir com a raiz 1, porque a raiz 1 é multiplicidade 3. Então, vou reduzir de novo, ó. Perceba que esse aqui em cima já não existe mais para mim, porque eu já reduzi. Pegando a segunda linha, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 1 dá 0. Menos 1 é o próprio. Não esqueça que agora esse aqui é o meu resto, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 1, 0. Gente, eu cheguei numa equação de grau 2. Se você quisesse reduzir de novo, poderia. Mas, se você já quiser aplicar Bhaskara ou aplicar soma e produto, você pode também. Aqui, ó, grau 4, grau 3, grau 2. Então, aqui eu posso dizer que seria x ao quadrado mais 0x menos 1 igual a 0. Vou usar isso aqui. É uma equação incompleta, faltando o termo b. Então, eu isolo x ao quadrado. Expoente 2 vai em forma de mais ou menos 1, raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Um positivo e um negativo. Não esquecendo que o 1 eu já sabia, porque o 1 é solução 3 vezes. Tá aqui ele de novo, ó. Aqui, aqui e aqui. E a outra solução é menos 1. Deixa eu dar uma dica. Um aluno do terceiro ano me perguntou, naquela fórmula de modo da distância, que é o ρ, né? Mais ou menos raiz del, ou só raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu vou falar aqui por causa daqui x ao quadrado, tá?
Eu disse que aqui sempre positivo. Só Rho é igual a raiz positiva. Aonde que eu sei que é mais ou menos? É nessa situação aqui, pessoal. Quando você tem um expoente. Por quê, Del? Porque assim, ó, x ao quadrado é igual a 1. Eu tô perguntando assim para você. Tesouro, qual ou quais são os números que eu colocando no lugar de x e elevando ao quadrado dá 1? Eu tenho 1 positivo e menos 1. Porque 1 ao quadrado realmente dá 1 positivo. Só que menos 1 ao quadrado também dá 1 positivo. Então, só nessa situação. As raízes, pessoal, a raiz é o sinal que ela tem. Se eu tivesse mais raiz, seria mais raiz. Se aqui fosse menos, não existe mais ou menos. Mais ou menos é quando você tem um expoente que ele vai em forma de mais ou menos raiz. Ainda assim, se o expoente for par, ok? Bom, pegaram aí? Ok. Bom, questão 21. A questão 21, ela diz assim, né? Qual é a multiplicidade da raiz 2 na equação? Bom, vocês têm aí, eu já vou colocar direto no Ruffini. Pelo menos uma vez ela é raiz, porque ela fala que é uma raiz, né? E a equação 21 é x na terceira menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4 igual a 0. Legal. Começo aqui com a raiz 2. Então, eu tenho 1x na terceira menos 5x ao quadrado, 8x menos 4. Aqui é meu resto. Tem que dar 0, né? 1 vezes 2, 2. 2 menos 5, menos 3. 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 8 eu tenho 2 positivo. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Bom, aqui, como é a equação de grau 3, aqui eu já transformei em grau 2. Se você quiser tentar de novo o 2 para transformar em grau 1, tudo bem. Mas aqui você já poderia fazer Bhaskara ou some produto, o que você quisesse. Mas eu vou tentar de novo o 2. Uma vez eu sei que ela é raiz. Vamos ver se tem duas vezes a raiz, né? Então tá aqui, ó. Aqui vai ser meu resto. 1 vezes 2, 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 8. Opa, é raiz também. Bom, agora, ó, grau 3, grau 2, grau 1. X, 1x menos 1 é igual a 0. X é igual a 1. Então, as soluções dessa equação, 2 é multiplicidade, é uma raiz múltipla, dupla, ou com multiplicidade 2, e a outra raiz é 1. Ou seja, 2, 2 e 1. Questão 22. A questão 22 diz assim: sabendo que 2i é uma raiz da equação x na quarta menos 3x na terceira mais 6x ao quadrado mais kx mais 8 igual a 0. Calcule o valor de k e as demais soluções. Bom, então tá aqui, ó, x ao quadrado. Deixa eu mudar a cor pra gente não... 2i é raiz e eu tenho x na quarta, 3x ao quadrado mais 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais kx mais 8 igual a 0. E eu sei que uma das raízes aqui é 2i. Vou chamar de x' é igual a 2i. Pessoal, vem comigo. Se 2i é uma das raízes, e ele quer saber, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o valor de k. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, onde eu tenho x, eu vou colocar 2i. Onde eu tenho x de cara. Então, eu teria aqui, ó, 2i na quarta, menos 3 vezes 2i na terceira, mais 6 vezes 2i ao quadrado, mais k vezes 2i, mais 8 igual a 0. Gente, 2i na quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Eu tenho 16i na quarta. Menos 2 na terceira dá 8i. 3 vezes 8, 24. 24i na terceira. 2i ao quadrado, 2 vezes 2, 4i. 6 vezes 4, 24i ao quadrado. Mais 2 vezes k, 2ki
mais 8 igual a 0. Estou atrás do valor de K, né, pessoal? Bom, eu não posso deixar expoente acima de 1. I na 4, se você pegar 4 e dividir por 4, o resto é 0. Então, é a mesma coisa que I na 0. Então, aqui eu teria 16. Vezes I na 0 é 1, né? O I na 0 seria 1. I na terceira é menos I. Então, eu teria menos com menos, vai dar mais 24I. I ao quadrado é menos 1, então eu teria menos 24. Mais 2KI. 2KI mais 8. Eu não caí nada, tá, pessoal? Igual a 0. Bom, agora eu vou juntar real com real e imaginário com imaginário, né? Olha só, 16 com 8 dá 24 positivo, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, 16 mais 8 dá 24. Menos 24, zerou. 24, olha o que sobrou pra mim. 24i mais 2k i igual a 0. Perceba que isso aqui eu vou escrever desta forma, ó. 24 mais 2k, só real, só imaginário, né? É igual a 0. Bom, se tudo aqui é i, eu posso igualar este elemento i com 0, porque a igualdade aqui é 0. Então, eu tenho aqui, ó, ele que é o valor de k. 2k é igual a menos 24, k é igual a menos 12. 2 está multiplicando, passou dividindo. Bom, eu acabo de achar que k é menos 12. Agora eu volto na equação e agora eu vou reduzir, porque ele pede a solução e ele é expoente 4, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, fazendo rufino, belo, bonito, charmoso. Minha raiz é 2i. Aí eu começo. 1 menos 3, 6, x na 4, x na 3, x na 2, x na 1, o k pra mim é menos 12, termo independente é 8, que vai ser o resto, que eu já sei que é 0. Bom, abaixo 1, 1 vezes 2i dá 2i. 2i menos 3 dá 2i menos 3, você não vai falar que é menos i. 2i menos 3 vezes 2i, bom, eu vou pegar aqui o meu rascunhozinho, olha aqui comigo, pessoal. 2i menos 3 vezes 2. 2i, né? 2i vezes 2i dá 4i ao quadrado. 2i vezes 3 dá 6i. Gente, 4i ao quadrado é menos 4, menos 6i, ok? Menos 4, menos 6i, mais 6, é claro que eu vou somar o 6 com menos 4. Então, eu vou ter 2 menos 6i. Tá aqui, pessoal, 2 menos 6i. Cuidado com esse detalhe quando você trabalha com mais de um elemento. Aí, você vai ter 2i, que multiplica 2 menos 6i. 2 vezes i, 2 vezes 2, 4i. 2i vezes 6, 6 dá menos 6 vezes 2, 12, i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, vai ficar 4i mais 12. 4i mais 12 com menos 12, eu vou ter só 4i. 4 vezes 2 dá 8i ao quadrado. 8i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, vou ter menos 8, com mais 8 zerou. Ainda bem, né? Ah, ideal, e agora? Porque aqui eu tenho uma equação de quarto grau. Então, aqui ficou de terceiro. E agora, como que eu vou reduzir se eu não tenho nenhuma equação? Você que pensa. Temos sim. Se 2i é solução, 2i não é uma imaginária, obrigatoriamente a conjugada dela também é solução. Perceba, o problema não falou. Mas eu sei que é solução, porque a conjugada sempre vai ser solução. Então, vamos lá. Ó, de novo. Aqui, ó. Baixo 1. 1 vezes menos 2i dá menos 2i. Menos 2i mais 2i menos 3, gente, menos 2i mais 2i, zerou. Vai dar menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6i. Menos 3 vezes menos 2 dá mais. Mais 6i, cortou com 6i aqui, sobrou 2. 2 vezes 2 dá
4i negativo. Com menos 4i mais 4i dá 0. Olha que bonito. Quarto grau, terceiro, segundo. Então, eu teria, olha eu escrevendo a equação que sobrou. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Dois números multiplicando tem que dar 2. Dois números somando tem que dar 3 positivo. Olha que bonitinho. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, quem são minhas raízes? Minha solução é 2i menos 2i. Sempre, pessoal, a raiz complexa e o conjugado também é solução. E as outras duas é 2 e 1. Tá aqui minha solução. Terceiro ano, não é difícil, mas você precisa praticar para ter certeza. Bom estudo!